1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 17. E os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra. Eles se reuniram em Socó, que pertence a Ialda, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Shaul e os homens israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, e se puseram em formação de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam um monte de um lado, e os israelitas ocuparam um monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro campeão. Seu nome era Golias, de Gate, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de cobre e vestia uma cota de malha com escamas de cobre. A cota de malha pesava 5.000 siclos. Ele usava caneleiras de cobre nas pernas e carregava um dardo de cobre pendurado nas costas. O cabo de madeira da sua lança parecia o cilindro dos tecelões, e a lâmina de ferro da sua lança pesava 600 siclos. E seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou para o exército israelita: Por que vocês estão se colocando em formação de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Shaul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele conseguir lutar comigo e me matar, nós seremos seus escravos. Mas, se eu vencer e o matar, vocês se tornarão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Hoje eu desafio o exército israelita. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Shaul e todo o exército israelita ouviram essas palavras do filisteu, ficaram com muito medo, apavorados. David era filho do efratita de Belém de Ialda, chamado Jessé, que tinha 8 filhos e nos dias de Shaul já era idoso. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Shaul. Os nomes dos 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. David era o mais novo. Os 3 mais velhos tinham ido com Shaul. David ia até Shaul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. E durante 40 dias, de manhã e ao anoitecer, o filisteu se aproximava e tomava sua posição. Certo dia, Jessé disse a David, seu filho: Por favor, pegue esta efa de cereal torrado e estes 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. E leve estes 10 queijos ao chefe dos 1000. Também veja como estão seus irmãos e traga alguma prova de que estão bem. Eles estavam com Shaul e com todos os outros homens israelitas no vale de Elá, lutando contra os filisteus. David se levantou de manhã cedo e deixou alguém cuidando das ovelhas. Ele preparou as provisões e foi, assim como Jessé havia mandado. Quando chegou ao acampamento, o exército estava saindo ao campo de batalha, dando um grito de guerra. Tanto os israelitas como os filisteus se posicionaram em linha de batalha, frente a frente. David deixou imediatamente a bagagem aos cuidados do guarda da bagagem e correu até a linha de batalha. Ao chegar, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Enquanto estava falando com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu da linha de batalha dos filisteus e repetiu as mesmas palavras de antes, e David o ouviu. Quando viram o homem, todos os israelitas ficaram apavorados e fugiram. Os homens israelitas diziam: Estão vendo aquele homem que está saindo? Ele vem para desafiar Shaul. Ao homem que o matar, o rei dará muitas riquezas e também a sua própria filha, e isentará de obrigações a casa do seu pai em Shaul. David perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar aquele filisteu e acabar com a humilhação de Shaul? Pois, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Criador vivente? Então lhe disseram a mesma coisa de antes. É isso que será dado ao homem que o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de David, o ouviu conversando com os homens, ficou irado com David e perguntou: Por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço muito bem a sua presunção e as más intenções do seu coração. Você veio só para ver a batalha. David respondeu: O que eu fiz desta vez? Só fiz uma pergunta. Então se dirigiu a outros e perguntou a mesma coisa, e lhe deram a mesma resposta. Alguns ouviram as palavras de David e contaram a Shaul. Por isso, Shaul mandou chamá-lo. David disse a Shaul: Que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Mas Shaul disse a David: Você não pode lutar com esse filisteu, pois você é apenas um menino, e ele é soldado desde a juventude. Meu amo, sou pastor do rebanho do meu pai. Quando veio um leão,
e também um urso, e levou embora uma ovelha do rebanho. Fui atrás dele e o ataquei, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, eu o agarrei pelo pescoço, o feri e o matei. Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Criador vivente. E que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Shaul disse a David: Vá, e que Iau esteja com você. Então Shaul vestiu David com a sua roupa de combate. Pôs na cabeça dele um capacete de cobre e o vestiu com uma cota de malha. David prendeu então a espada sobre a roupa e tentou andar, mas não conseguiu, pois não estava acostumado com tudo aquilo. David disse a Shaul: Não consigo andar com essas coisas, pois não estou acostumado com elas. E David as tirou. Ele pegou então seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do riacho e as pôs no bolso da sua sacola de pastor. Em seguida, com a funda na mão, começou a se aproximar do filisteu. O filisteu foi chegando cada vez mais perto de David, e seu escudeiro vinha na frente. Quando o filisteu olhou e viu que David era apenas um jovem corado e de boa aparência, zombou dele com desprezo. O filisteu disse a David: Será que sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Então o filisteu amaldiçoou David invocando seus ídolos. Ele disse a David: Venha a mim, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais selvagens. David respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Iau dos exércitos, o Criador dos exércitos de Shaul, a quem você desafiou. Hoje mesmo Iau entregará você nas minhas mãos, e eu vou matá-lo e decepar a sua cabeça. E hoje darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens da terra. Então pessoas de toda a terra saberão que há um Criador em Shaul. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Iau salva, porque a batalha é de Iau, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então o filisteu foi se aproximando cada vez mais para enfrentar David, mas David correu para a linha de batalha, a fim de enfrentar o filisteu. David enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra e a atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, David venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. David derrubou o filisteu e o matou, embora não tivesse espada na mão. David correu e ficou de pé ao lado do filisteu. Tirou então a espada do filisteu da bainha e acabou de matá-lo, decepando a cabeça dele. Vendo que o seu guerreiro valente tinha morrido, os filisteus fugiram. Nisto os homens de Shaul e de Alda começaram a gritar e perseguiram os filisteus desde o vale até os portões de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados pela estrada de Saraim, até Gate e Ecrom. Depois de perseguirem implacavelmente os filisteus, os israelitas voltaram e saquearam os seus acampamentos. David pegou então a cabeça do filisteu e a levou a Ial-Shalaim, conhecida como Jerusalém, mas pôs as armas do filisteu na sua tenda. No momento em que Shaul viu David sair ao encontro do filisteu, ele perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, quem é o pai desse jovem? Abner respondeu: Tão certo como o amo vive, ó rei, eu não sei. O rei disse: Descubra quem é o pai desse jovem. Portanto, assim que David voltou, depois de matar o filisteu, Abner o levou perante Shaul, e David estava com a cabeça do filisteu na mão. Shaul perguntou-lhe então: Você é filho de quem, meu jovem? David respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita.